Aí pessoal, vim aqui fazer um vídeo, aproveitar aí essa quarentena que estamos passando, fazer um vídeo aqui sobre a palavra de Deus, aproveitar as redes sociais e fazer um estudo minucioso aqui sobre por que devemos pregar o Evangelho. Por que devemos pregar o Evangelho? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque os evangelhos pregam a palavra, tantas igrejas, tanto isso, aquilo outro. Mas nosso compromisso aqui é trazer o estudo minucioso da palavra, para que você possa compreender o cristianismo e por que Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, tem dado a oportunidade de muitas pessoas conhecer a palavra dele. Quero ler aqui em Marcos capítulo 16, seu verso 15, que está escrito assim: Disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Ou seja, Jesus, Filho de Deus, ele diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus dizendo, disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. E o nosso tema dessa tarde é para você que está aí nos assistindo. O tema bem importante, o conteúdo que vai dizer por que devemos pregar o Evangelho. Escute que o povo sempre se comunica com o outro e costuma dizer assim, todos nós somos filhos de Deus. Só que você observa que o texto está escrito, Jesus dizendo, ide pregar o Evangelho a todas as criaturas. Não está escrito filho. Se tivesse escrito filho, então não havia necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Pelo fato de estar escrito criatura, é que nós devemos pregar o Evangelho. Criatura por quê? Porque foi criado por Deus, foi feito pelo Senhor. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito, Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Então Deus criou o homem. Deus, ele fez o homem do pó da terra. E o texto aqui, Jesus fala de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Como ainda não é filho, há uma necessidade de se tornar filho de Deus. E por conta disso, Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo de número 10 ao versículo 12, o texto sagrado vai dizer que Jesus vai estar falando assim, João escreveu dessa seguinte forma, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Ele quem? Jesus. Mas o mundo não o conheceu. Versículo 12 vai dizer, veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Mas todo quanto receber, ele deu o poder de ser transformado filhos de Deus. Então você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo, compreenda uma coisa. A necessidade de nós pregarmos o Evangelho é porque Jesus não chamou ninguém de filho. Jesus chamou de criatura. Agora, após você aí aceitar a Jesus como Salvador, ter um encontro com Ele, aí Ele te dá o poder de ser transformado filhos de Deus. E através dessa mensagem, quero deixar para você bem claro, na primeira epístola de João, no seu capítulo 3, e o verso 2, o próprio evangelista vai dizer o seguinte, agora somos filhos de Deus. Quando ele fala a expressão agora somos, é porque antes, anteriormente, não era, mas agora é. Agora somos filhos de Deus. Aí João diz, assim como ele é, nós o veremos. Ou seja, você era criatura, o evangelho foi pregado, você acreditou em Jesus Cristo. Agora o texto vai dizer, em João capítulo 10, versículo 12, veio para os seus não receberam, mas todo quanto receberam, ele deu o poder de ser transformado filho de Deus. Ou seja, através de aceitar Jesus Cristo, ele te deu o poder de ser transformado filho de Deus. Então é o motivo porque nós devemos pregar o Evangelho. É um estudo bem simples, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Só que o texto também vai dizer em Atos capítulo 4, seu versículo 12, que nenhum outro há salvação, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nenhum outro nome há salvação. Então, se nenhum outro nome há debaixo do céu, que nós devemos ser salvos a não ser Jesus, então há necessidade de todas as pessoas procurarem Jesus Cristo, Filho de Deus. Romanos capítulo 8, do seu verso 1 ao verso 2, o apóstolo São Paulo escrevendo na igreja de Roma, ou os crentes que estavam morando em Roma, está escrito da seguinte forma, Romanos capítulo 8, verso 1 ao 2. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí Paulo diz, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus
livrou-te da lei, do pecado e da morte. Se está escrito da seguinte forma, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, meu amigo, entenda isso. Paulo está explicando quem está fora de Jesus, quem ainda não teve o encontro de Jesus, quem ainda não aceitou Ele como Salvador, ele está debaixo de uma condenação. E é aqui onde eu trago a mensagem, mostrando para você porque devemos pregar o Evangelho. Porque tem muita gente boa, muitas pessoas amigas, que está debaixo de condenação. E Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para que você fosse liberto. Aí Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne aqui se refere segundo o desejo de seus pensamentos pecaminosos. Então Jesus está falando para aqueles que são libertos, que andam segundo o Espírito Santo. Aí Paulo diz, porque o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, te livrou da lei, do pecado e da morte. Porque o Espírito de vida, porque é o Espírito Santo que nos liberta, ele que nos fez conhecer Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Porém, livro da lei, porque ninguém pôde cumprir a lei, somente Jesus. Livro da condenação, porque Jesus, através de Jesus, ele perdoou nossos pecados. E da morte, que morte ele está se referindo aqui? Da morte espiritual, da morte eterna. Não está falando da morte física, porque a morte física todas as pessoas poderão passar. Agora, porém, a morte, que aqui se refere Paulo, está falando da morte eterna, livrou da morte, da condenação eterna, separado de Cristo. Então, meu amigo, a necessidade de você ter um encontro com Jesus. Aqui em Romanos capítulo 10, no seu versículo 9 e o versículo 10, Paulo escrevendo no Romano vai dizer: ao saber se com tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo e no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Porque visto que com a boca faz confissão e com o coração crê para a justiça. Você quer ir morar no céu? Você deseja ter um encontro com Cristo? É um estudo bem simples da palavra de Deus, mas minucioso, você possa compreender a necessidade que você tem de ter um encontro com Jesus. Então, se com a sua boca confessar o Senhor Jesus e no teu coração crer que para a salvação, Jesus, está escrito aqui na sua palavra, terás a vida eterna. Então, essa palavra que eu trago para você nesse vídeo, esse pouco tempo, mas com a necessidade tão grande que Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Então, o tema dessa mensagem é: por que devemos pregar o Evangelho? Porque tem muitas pessoas que precisam ter um encontro com Cristo, tá bom? No próximo vídeo vamos dar sequência, um novo estudo sobre para onde vai o espírito daqueles que morrem após a sua morte, para onde eles vão. Será o tema do nosso próximo vídeo, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal, passe lá, se inscreva. Se você gostou, dá um sinalzinho aí para nós e tá tudo bem, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.